Então veja só como que Deus tem um propósito e como que Ele vai trabalhando na história e as pessoas vão aderindo ao seu propósito, consciente ou inconsciente. Inconsciente porque Ruth nunca pensou que Jesus, que o Messias, seria seu descendente, estaria na genealogia. Ela nunca pensou isso, nunca tem registro nenhum disso. Mas tem um fato curioso, ela fez uma escolha em um determinado momento da sua vida. Quando a sua sogra falou para ela voltar para Moabe, ela e a sua outra concunhada lá, a órfã voltou, saiu do cenário. Mas a Ruth disse, não, eu vou com você. Por quê? Ela era de Moabe, mas ela disse, a partir de agora, o seu povo será o meu povo. O seu Deus será o meu Deus. E então, onde você colocar a sua cabeça, eu colocarei a minha cabeça. Onde você for, eu irei com você. Ou seja, tudo que você tiver que enfrentar e passar, eu vou enfrentar e passar com você. Naquele momento ela fez uma escolha, ela tomou uma decisão. E a sua decisão foi pelo Deus de Noemi. Seu Deus será o meu. Então ela abre mão da sua condição de Moabe e assume agora uma outra condição. Ela vai agora vai viver com os israelitas e assumir a condição que ali lhe estava reservada por ser nora da Noemi. Então aqui uma lição importante. Você não sabe o que a sua vida vai significar no dia de amanhã. Você não sabe a influência que você vai ter no dia de amanhã. Mas você sabe que você pode fazer escolhas importantes hoje. Hoje você pode tomar decisão de unir a sua vida ao Senhor. Hoje você pode decidir que o Senhor poderoso da criação é o seu Deus. Hoje você pode decidir que você quer unir-se, por exemplo, à sua igreja, à sua comunidade de fé. Hoje você pode decidir que a sua vida vai ser um instrumento que vai estar ligado ao propósito e ao projeto de Deus. Porque não era de fato cuidar da Noemi? Noemi não era uma pessoa que tinha passado por perdas, e agora quem é que se aproxima da Noemi e diz assim, eu vou estar ao seu lado, eu vou ser o seu apoio, eu vou ser o seu amparo, eu vou acompanhar os seus últimos dias de vida, eu vou estar com você. Olha como é importante quando uma pessoa decide fazer algo que no seu coração está coincidente com o propósito de Deus. E assim ela vai construindo a sua relação. Olha que interessante, quando ela faz essa escolha, ela entra no cenário onde a genealogia de Jesus está sendo construída. Porque Jesus era o Messias prometido. Mas essa Ruth estava fora do processo. Aliás, esse povo moabita até se tornou inimigo de Deus em alguns tempos importantes. Até impediu a libertação do Egito na direção da terra prometida, que a caravana passasse por lá. Então significa que havia uma dificuldade, até houve um juízo de Deus, dizendo que eles teriam dificuldade até na 10ª geração, por conta daquilo que eles fizeram. Só que essa aqui já é a 15ª geração, já tinha passado o castigo. Então, Deus também não fica castigando a pessoa toda a vida, ou punindo a pessoa por um pecado. Ele quer que a pessoa se decida, que a pessoa se resolva na presença dele. Foi isso que essa Ruth fez. Optou por estar junto com a Noemi. Quando ela chega lá, olha, a primeira coisa é o fato que ela assumiu um compromisso com a identidade do povo e com a identidade daquela família que ela havia constituído, com a qual ela havia se entregado. Então pode ser que você começou de um caminho ruim, veio de uma situação ruim na sua história pregressa,
Mas Deus, Ele tem possibilidades abertas para todos nós que queremos dizer que Ele é o meu Deus, Ele é o meu Senhor, eu me abrigo sobre as asas do Altíssimo, até que passem as calamidades. Ela aceitou esse desafio e ela se interessou por isso, porque a vinculação dela com a sua sogra foi uma vinculação amorosa, respeitosa e especial. Então, uma boa lição aí para a gente ver que Deus pode usar a vida da gente, quando a gente usa a vida da gente para abençoar as pessoas. Quando você usa a sua vida para abençoar as pessoas, Deus olha e diz: essa pessoa está inclusa no meu propósito, no meu projeto. E assim, muitas vezes o propósito de Deus vai sendo construído até sem você saber, mas porque você foi bênção na vida de alguém, você acaba incluso no propósito de Deus, e Deus vai honrar a sua vida, e muito mais tarde você nem vai saber, mas Deus vai cuidar de você, porque você está cuidando de alguma coisa que está ligada ao propósito dele. Quando o propósito de Deus está acontecendo e você por alguma razão se envolve e ajuda a construir esse propósito, mesmo sem saber, Deus não leva em conta a ignorância de ninguém. Ele abençoa independente de você saber ou não saber. Muitas vezes você vai, mas que sorte que eu dei. Sorte nada, foi a mão de Deus que olhou para você naquele momento e soube ver em você aquela pessoa que está cooperando com o propósito dele. Muitas vezes nós cooperamos ignorantemente, mas cooperamos porque nosso coração se inclina a fazer o bem, a ajudar, a cooperar. Igual aquele homem que estava esperando Pedro lá, o Cornélio, né? Aí o coração dele se inclinava a fazer o bem, e Deus se compadeceu dele, mandou Pedro ir lá fazer uma pregação para ele. Ele se converteu e foi batizado. Por quê? Porque Deus viu nele alguém que fazia alguma coisa especial, e por isso Deus teve compaixão dele, misericórdia, e abençoou a vida dele, porque ele já estava abençoando muitas vidas. Então Ruth estava abençoando vidas antes dela ser inclusa no projeto de Deus. Mas quando Deus olha para a vida de Ruth, abençoa a vida de Ruth. Segunda coisa importante nesse livro é que quando a Ruth chega lá, ela era estrangeira, ela era órfã, ela era viúva, ela não tinha recursos, não tinha condições, mas ela olhou para aquela situação e disse assim: onde é que há uma oportunidade para que eu possa trabalhar e sustentar a minha sogra, que está sem poder fazer isso por ela mesma? Então é aquela pessoa que não fica pensando que foi discriminada, ou que foi prejudicada, ou que não tem oportunidade, ou que não pode, ou que não consegue, mas naquele momento ela viu que havia uma oportunidade, e naquele momento o que ela fez? Ela não ficou pensando em nada mais a não ser aproveitar aquela oportunidade para recolher o necessário para sustentar a sua família. Ela era uma agregada, mas ela se entendeu como provedora daquela família. Então, muita gente reclama, quando na verdade podia agradecer, porque ele deu a oportunidade de ser provedor de alguma coisa importante, provedor na sua igreja, provedor na sua família, provedor no seu trabalho, provedor na sociedade, provedor. Por quê? Porque o que você faz, que abençoa as pessoas, chama a atenção de Deus para o que você está fazendo. E Deus vai dizendo: essa pessoa está dentro do meu propósito. E quanto mais você está dentro do propósito de Deus, mais Ele se revela a você, mais Ele quer que você o conheça, para que você possa perceber que o que você está fazendo honra a Deus, abençoa o reino de Deus. E Deus não é de fato nenhum, Ele não é ingrato, nem é desinteressado, nem ignora a vida daqueles que estão construindo com Ele o propósito. Por isso que a Bíblia diz: nós somos cooperadores de Deus. Mesmo sem saber, a gente hospeda anjo, e mesmo sem saber, a gente se torna anjo na vida de alguém, ajuda alguém de alguma maneira. Por isso, ser altruísta é 1000 vezes melhor do que ser egoísta, porque o egoísta
restringe para si, mas o altruísta se torna um rio de águas vivas para os que estão ao seu redor. Faz sentido? Foi isso que ela fez, e ela foi trabalhar. A Bíblia diz que ela chegava de manhã e saía de noite. Então, segundo ponto aí, muitas vezes, onde você só vê o resto, ela viu a oportunidade, porque o que ela catava lá era o resto, o que ela colhia era o resto, era o que sobrava, era o que alguém deixou para trás. Muitas vezes, a gente ficaria indignado de viver do resto, mas o resto nas mãos de Deus se tornou a vitória poderosa e portentosa dela. Sabe por quê? Porque no fim das contas, trabalhando com o resto, ela se casou com o dono da fazenda. Aquilo que era o resto virou-se propriedade da própria que ali foi para viver do resto. Então Deus muda o cenário, Deus muda o caminho, Deus muda a direção. Por quê? Porque Deus não vê como o homem vê. Deus vê como Ele vê com os olhos dEle, e os olhos dEle estão sobre toda a terra para ver todos os que moram sobre a terra. E Ele então olha para ela e abençoa a vida dela. Ela pensa assim: o Boaz é muito bom para mim. Ela não sabia que Deus era muito bom para ela e estava usando a vida do Boaz. Quantas vezes Deus usa uma vida que você está vendo, pensa que é essa pessoa, mas a Bíblia diz que Deus pode estar usando esta pessoa para abençoar a sua vida, assim como Deus usa a sua vida para abençoar outra pessoa. Então, ora você é bênção de Deus para alguém, ora alguém é bênção de Deus para você. Mas quando nós percebemos Deus nesse processo, nós nos encaixamos no propósito de Deus, e aí nós somos cooperadores de Deus, e vamos edificando com Deus, e vamos crescendo com Deus, e a nossa vida vai sendo a manifestação da glória de Deus na terra. Por isso que Jesus disse: Pai, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que tu me deste a fazer. Jesus sabia da obra, mas muitas vezes nós estamos fazendo coisas que vão glorificar o nome do Senhor, porque são coisas boas, são procedentes de corações benignos, são obras boas e importantes, que nós fazemos não por causa de ganhar isto ou aquilo, mas por causa de ser bênção na vida do outro, por causa de abençoar o outro. E uma igreja devia ter consciência disso muito mais do que o mundo lá fora, porque a igreja tem que compreender que ela precisa ser um lugar de bênção, para encher a nossa vida com a bênção de Deus, para transbordar em rios de águas vivas, para abençoar as pessoas ao nosso redor. Então a igreja é um manancial vivo de pessoas que são fontes de rios de águas vivas, para fazer que isto possa abençoar não só a comunidade interna, mas a comunidade externa. Aquilo que está lá fora, no seu trabalho, na sua família, nos lugares por onde você anda, não importa. Importa que muitas vezes, por causa do seu bom coração, Deus pode usar a sua vida para abençoar pessoas, e quando Ele abençoa pessoas através da sua vida, Ele está abençoando a sua vida. E isso vai te dar compreensão e consciência quando você perceber a mão de Deus sobre você. Agora, a terceira coisa curiosa aí, é que ela perdeu o seu marido, então teve uma perda aí, né? Perdeu aquela situação todinha, e chegou ali como uma pobre catadora de restos. Mas olha, Deus colocou um Boaz na vida dela. Deus coloca pessoas importantes na nossa vida. Quando eu estava começando a minha vida de trabalhos, eu vivia numa dificuldade grande, ainda na adolescência, pouco mais da adolescência. Mas Deus colocou um homem na minha vida chamado Armando Porfírio de Souza. Ele me protegeu no Rio de Janeiro, ele cuidou de mim, ajudou, me instruiu, me orientou, me educou, naquele contexto difícil do Rio de Janeiro. Ele era capitão de fragata da Marinha Brasileira. E ele então, como que me adotou como um filho, e me ajudou muito. Então o que aconteceu ali? Por conta daquele homem que me ajudou, eu consegui muitas coisas que provavelmente sozinho eu nunca teria conseguido. Então Deus colocou uma pessoa especial na minha vida. E às vezes Deus me coloca como uma pessoa especial na vida de alguém,
para ajudar, para cooperar. E eu tenho vários exemplos disso. Não vale aqui sinalizar nenhum, mas eu tenho vários, que Deus usou a minha vida para abençoar a pessoa. Então eu sinto que foi uma bênção de Deus, porque Deus me deu condições de ser um abençoador. Então eu fico feliz porque eu estou incluso no propósito de Deus, no projeto de Deus. Então isso para mim não prejudica em nada, pelo contrário, melhora a minha percepção de mim mesmo e da vida ao meu redor. Melhora a minha percepção do reino de Deus. Então, muitas vezes, eu não sei o que vai acontecer com aquele com quem eu ajudei, o que vai acontecer, se ele vai se tornar uma peça importante no reino de Deus, se a geração dele vai ser uma peça importante no reino de Deus, e acredito que sim, que vai, porque Deus está plantando uma semente através das vidas, como nossas vidas aqui. Cada vez que você planta uma semente na vida de alguém, aquela semente frutifica, e se for uma semente do Senhor, ela vai frutificar belíssimamente. Faz sentido? Então Deus colocou aquela pessoa. Quantas pessoas Deus coloca na sua vida? Quantas pessoas Deus coloca no seu lar, na sua vida, perto de você, no seu grupo pequeno? Quantas pessoas colocam? Quantas pessoas colocam de professor na escola dominical para ensinar a palavra para você? Quantas pessoas Deus usa para abençoar a sua vida? E agora, quantas pessoas são abençoadas pela sua vida? Quantas pessoas você abençoa quando você é professor da escola dominical, quando você é um crente dedicado, quando você contribui, quando você ajuda a construir uma casa para o missionário, tudo é Deus usando a vida das pessoas. Pessoas que estão nas mãos de Deus são usadas por Deus. Às vezes você recebe, às vezes você dá. Porque Deus é que faz o crescimento. A Apolo planta, né? A, B, C ou D, rega, cuida, né? Mas Deus é que dá o crescimento. Então, foi assim com a Ruth. Então, esse Boaz, então, se casa com essa Ruth. E ela, então, deixa de ser apenas uma moabita estrangeira e passa a ser integrante da comunidade de Israel. E ali ela entra dentro do propósito de Deus, quando ela gera um filho, que ela não tinha até então, viúva, não tinha condições, agora ela gera um filho, e esse filho que ela gera, vai ser o pai do Jessé, que vai ser o pai do Davi, que vai ser a linhagem de Davi, da qual nasce nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Messias prometido. Então olha como Deus vai usando a história e as pessoas, para cumprir o seu propósito. Agora a pergunta final, você gostaria de estar no propósito de Deus? Eu gostaria, Maria está. Pois comece a fazer as coisas segundo o coração de Deus. Comece a fazer a frutificação do Espírito na sua vida. Comece a abençoar as pessoas. Comece a investir nas pessoas. Investir o amor, o respeito, a comunhão e ajudar as pessoas de alguma maneira. Para que elas possam vir a ser aquilo que Deus quer que elas sejam no dia de amanhã. Então cuide da sua geração, cuide da sua família, cuide da sua igreja, cuide do momento atual, para que Deus use esse momento para lá na frente, nas futuras gerações, colher bênçãos extraordinárias. Aqui na igreja nós temos pessoas que têm filhos, que estão estudando, que têm sonhos de fazer algo especial. Essas pessoas vão ter filhos e vão passar para eles a ideia de amarem a Deus e de terem filhos e de fazerem sonhos para a visão dos seus filhos futuros. E assim, de geração em geração, o propósito de Deus vai sendo construído e Deus vai arrumando os desarrumos para botar tudo na ordem. E Ele vai botando na ordem. E quando a gente menos espera, a gente vê o propósito de Deus naquela família, naquela igreja, naquela pessoa, naquele trabalho, naquela situação. E Deus vai te prosperando. Não é para você ser maior e melhor do que os outros. É para você ser um Boaz da vida, que pode gerar emprego, que pode gerar produtividade, que pode cuidar de pessoas e que pode ser instrumento de Deus para abençoar o propósito de Deus.